Nós abrimos então a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 16, e eu vou ler o versículo 9. 2 Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por podermos nos alegrar na sua presença, exaltar o teu nome, louvar, ó Deus, e realmente celebrar a tua presença neste lugar em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar ensinando agora os nossos filhos, crianças, pré-adolescentes. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está servindo ali naquele lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de, Pai, assim, meditar na sua palavra, meditar, receber um recado alto, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, ó Deus, encontrar corações sedentos neste lugar. Desde já, nós repreendemos toda distração e tudo aquilo que possa querer roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus, para agir neste lugar e para falar a cada coração em nome de Jesus. Nós acabamos de ler um texto que muita gente conhece, eu acho que é um texto que a gente cita bastante, muitos que já estão na igreja há muito tempo, já ouviram isso mais de uma vez, e a palavra do Senhor diz, o profeta conversando com um rei chamado Asa, e ele diz assim: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Na versão revista e atualizada, talvez a mais conhecida, diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, ou seja, dá a entender que o Senhor está procurando e olhando toda a terra, olhando a situação das pessoas, olhando a situação que as pessoas estão vivendo, as atitudes, as decisões que elas estão tomando, e o Senhor então está olhando por toda a terra com um objetivo. O profeta disse: para se mostrar forte, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus, ele está olhando na terra não para punir aqueles que estão desviados, não apenas para ficar olhando, apontando o dedo, está vendo? Você não está fazendo o que eu queria. Não, pelo contrário, o Senhor está procurando pessoas para derramar sobre essas pessoas o seu poder, a sua graça e a sua capacitação. O Deus que procura pessoas está aqui hoje neste lugar. Amém? O Deus que continua procurando pessoas está neste lugar. E é interessante nós não apenas pegarmos este versículo isolado, mas eu gostaria de dar um pouco de história, um pouco da introdução para quem esta frase foi dita. Então essa frase, ela foi dita para um rei chamado Asa. Você vai ver a história do rei Asa ali no segundo livro de Crônicas. Ele é o terceiro rei de Judá, após a divisão do reino de Israel. Talvez alguns não estejam acostumados com esta linguagem. Então, rapidamente eu vou falar aqui. O reino de Israel, ele se formou quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito e o plantou ali na terra de Canaã. E de repente o povo estava vivendo ali. Houve a época dos juízes, Josué entrou com o povo naquele lugar. Houve a época dos juízes, que Deus levantava homens e mulheres também que lideraram o povo durante certo tempo, conhecida como a época dos juízes. E o último juiz foi o profeta Samuel. E Samuel então recebeu um pedido do povo, eles queriam um rei. E o primeiro rei então de Israel foi Saul. Saul reinou, foi rejeitado por Deus, por causa do pecado que cometeu. No lugar de Saul, Deus colocou Davi. E falou assim: encontrei um homem segundo o meu coração, e ele vai ser o rei do meu povo. E Davi então reinou, durante 40 anos, Saul 40 anos, depois Davi por 40 anos, o filho de Davi, Salomão, o terceiro rei de Israel, de todo o povo, que estava reunido, as 12 tribos. Salomão reinou também, construiu o templo sobre todas as tribos. Só que Salomão também cometeu loucura, e Salomão, ele cometeu idolatrias terríveis. Você pode ler tudo isso na história do povo. E aí o reino foi dividido. Quando o reino foi dividido, houve a tribo do norte, que ficaram, o reino do norte, 10 tribos, que depois se tornou Israel, chamado de Israel, e o reino do sul, 2 tribos,
que a principal tribo era a tribo de Judá, então ficou conhecido como a tribo do norte era Israel, e o reino do norte Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. E infelizmente houve guerras entre eles. O reino irmão, mas houve guerras, 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Israel contra Judá. Então, Asa, que recebe essa palavra, é o terceiro rei de Judá, após a divisão do reino. Não é? Então nós tivemos o Roboão, que era filho de Salomão, Abias e depois Asa. No início do reinado de Asa, houve então uma situação e Asa começou a reinar muito bem. Está lá em 2 Crônicas capítulo 14, versículo 2. 2 Crônicas 14, 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, e o culto nos altos, quebrou as colunas, e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Então Asa começou a reinar em Judá e começou muito bem. Ele começou a acabar com a idolatria, o povo já estava se desviando. Ele começou então a quebrar algumas coisas que estavam sendo levantadas e conclamando ou chamando o povo para obedecer a Deus e os mandamentos. Asa começou muito bem. Então de repente se levantou uma guerra contra ele. E quando ele ouviu, assim, 1 milhão de soldados vieram contra ele. E ele então, ele faz uma oração. Ele venceu um exército de 1 milhão que vinha contra ele. E ali no capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, porque em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este grande exército. Então nós vemos aqui, irmãos, ele vencendo a guerra, e ele clamou ao Senhor contra um exército poderoso e Deus o ajudou. Aí nós vamos lá para o capítulo 16, onde nós começamos com aquela chamada de atenção de um profeta. Falou assim, olha, né, o Senhor, Ele está procurando pessoas, mas você agiu de uma forma errada. Lá no capítulo 16, no versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 7, diz o seguinte: Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Então se levantou uma outra situação. Asa já estava reinando há muitos anos, mais de 30 anos ele estava reinando. Lá no começo, ele buscou o Senhor. E aqui, não sei, talvez ele tenha se acostumado com a política, talvez ele tenha se acostumado com a maneira dele viver e foi se afastando de Deus, a sua confiança já não estava mais no Senhor. E se levantou uma situação, o rei de Israel fez uma fronteira, construiu ali algumas fortificações contra o reino de Judá, e ele então tirou tesouros da sua casa. Ele tirou tesouros do templo do Senhor, aquilo que pertencia a Deus, ao Senhor, e ele contratou o exército da Síria para tirar ali o apoio que dava a Israel. Então ele agiu politicamente, ele comprou com o dinheiro de Deus, com os tesouros do Senhor, ele comprou a ajuda do exército da Síria, do exército inimigo. Quando nós paramos para pensar isso, assim, gente, por que será que ele fez isso? Eu não sei dizer, mas eu sei de uma coisa: quando ele começou a caminhar de uma forma que o Senhor não gostava, Deus então enviou um profeta para falar com ele. Nós vemos aqui, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa: por que é que você fez isso? Por que você fez isso? E nesta conversa, no versículo 9, foi o que nós vemos. Ele continua: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura.
de agora em diante terá que enfrentar guerras. Irmãos, como pastores, né, eu e minha esposa, como pastores, e os pastores estão aqui, né, o Paulo, o Simara, o pastor Silvio, a pastora Tânia, a gente assim enfrenta muitas situações que nós vamos conversar com a pessoa e vamos tentar trazê-la novamente ao caminho, àquilo que Deus tem dito, a palavra, a obediência à palavra, porque muitas vezes, quase na maioria das vezes, as pessoas nos procuram quando parece que o negócio já desandou, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Né? Ela começa a dar um passo para cá, ela começa a dar um passo para lá, ela começa a dar um passo, quando está lá longe, a pessoa aí que vem procurar o pastor. Vou te dar um exemplo. Uma vez, para conversar com o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu não amo mais a minha esposa. Eu falei, como assim, irmão? Não, eu não amo mais a minha esposa. Eu falei, você não ama mais a sua esposa? Mas está tudo bem, tudo certo. Não, é porque eu acho que o amor esfriou. E essa foi a conversa. Quando ele me procurou a primeira vez, ele disse: eu não amo mais a minha esposa. Moral da história: ele já estava saindo com uma amante, já estava programando em morar com a amante e abandonar a sua casa. Mas quando ele me procurou, ele não estava no começo do problema, ele já estava lá dentro. Infelizmente, nós temos acompanhado pessoas que, ao invés de procurar ajuda logo no começo da sua dificuldade, das suas lutas, deixa para procurar lá na frente, quando ela sente que está esfriando, quando ela sente que tem alguma coisa errada, ao invés dela procurar, né, ali o seu dirigente de GR, o líder do seu ministério, e compartilhar uma dificuldade, compartilhar aquela dificuldade, compartilhar o desafio que ela está enfrentando, não, ela começa a se afastar. Ela começa a faltar na escala que ela tem, ela começa a se afastar dos irmãos da igreja, começa a faltar o grupo de relacionamento, ela começa a sair, e quando está lá na frente, quando parece que não tem mais jeito, aí a pessoa vem procurar. E aqui, irmãos, nós estamos vendo o Senhor chamando a atenção de Asa, do rei, assim que ele começou, que fez essa loucura. Então o Senhor levantou alguém. Por que Deus levantou alguém? Porque Deus ama aquele que está caminhando da forma errada. Veja aqui que o Senhor levantou Ananias, o profeta, para corrigir aquele rei. Qual seria a função do rei? Eu acho que você concorda comigo. A melhor opção do rei seria o quê? Se arrepender e falar assim: não, você tem razão, Senhor, me ajuda. Deus, né? Eu quero me arrepender. Davi fez isso várias vezes. Quando alguém o corrigia, ele prontamente aceitava. Davi uma vez pegou todo o seu exército, os seus homens. Davi não era rei ainda, ele estava indo para matar um homem que havia maltratado os seus soldados. E no meio do caminho uma mulher parou ele. Naquela época, irmãos, as mulheres não falavam com os homens. Imagina, uma mulher se colocou na frente de Davi e de todos os seus soldados. E falou para Davi, falou assim: você vai matar o meu marido? Só porque ele agiu assim? Ele é um homem mau. Mas imagina quando você for rei, você vai ter esse pecado sobre você, você vai matar um homem só porque ele te tratou de uma forma errada. Deixa que o Senhor vai cuidar dele. Davi então parou, ouviu aquela mulher e ele se arrependeu, falou assim: olha, se você não tivesse falado comigo, eu ia cometer essa loucura, mas bendito seja, né, o Senhor, porque te levantou e te colocou aqui na minha frente. Um coração quebrantado, um coração humilde, ele está pronto para ouvir uma chamada de atenção. Um coração humilde está pronto para dar atenção à palavra, àquilo que o Senhor está nos dizendo, àquilo que Deus quer fazer através de nós. Bem, nós estamos falando aqui do Deus que busca pessoas, do Deus que procura pessoas. E qual é o tipo de pessoa que Deus quer encontrar? Aqueles que dedicam a Ele totalmente o seu coração. A outra versão diz: aqueles cujo coração sejam totalmente do Senhor. Pessoas que entregaram totalmente o seu coração ao Senhor. Então Deus enviou esse profeta. No versículo 10 de 2 Crônicas 16, conta para nós o que aconteceu. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Então o rei, ele se irritou contra o profeta e mandou prendê-lo. Por que ele mandou prendê-lo? Porque ele não queria ouvir
a palavra. É por isso que ele mandou prendê-lo. Talvez você não tenha a oportunidade de prender o profeta. Você talvez não seja rei, talvez você não seja um juiz e não tenha autoridade para mandar prender quem você quer, amém, irmãos? Né? Então você não pode, mas você tem a opção de se irritar contra as coisas, e você não quer mais dar ouvido. Então você simplesmente se afasta. As pessoas, você não, né? Porque você não vai fazer isso. Mas as pessoas se afastam da igreja, se afastam do Senhor. E elas então se irritam contra aquilo que está querendo trazer vida. Elas se irritam contra aqueles que querem mudar a situação, porque Deus, irmãos, sempre vai levantar alguém para falar conosco. Esta é a natureza do Senhor. Deus enviou o profeta para corrigir os seus passos. Mas Asa não entendeu isso, se revoltou contra o profeta. E Jeremias, então, ele fala sobre isso. Quando você lê o livro de Jeremias, ele fala: embora o Senhor tenha enviado a vocês, os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando os profetas disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Mas vocês não ouviram. Aqui o profeta Jeremias está conversando com o povo de Judá, com Jerusalém, que embora o Senhor tenha enviado profetas e falado para vocês: olha, não façam assim, desviem-se da maldade do seu coração, porque o Senhor vai manter vocês aqui na terra, Deus vai manter vocês no propósito para o qual Ele os chamou, Deus vai continuar sendo glorificado na vida de vocês, Deus vai continuar guardando o reino, guardando a cidade, guardando toda a nação. Simplesmente se convertam. Deus enviou profetas, mas vocês não ouviram, não deram ouvidos, não quiseram saber. Então este é o coração de Deus. Ele sempre envia alguém para falar conosco. Irmãos, lá em casa eu tenho uma profeta, que é a minha esposa. A minha esposa é uma bênção, irmãos. Quando eu estou meio assim, ela fala assim: Marcelo, por que você está fazendo isso? Foi Deus que falou com você? Eu falei: pronto, que já a casa caiu. Aí eu olho para ela e falo assim: cara, ela tem razão. As minhas filhas fazem esse papel na minha vida. Pai, não sei o que, pai, você tem certeza que é isso? Quando as minhas filhas eram solteiras, então, irmãos, aí é direto, né? Pai, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Né? Sempre trazendo uma visão de Deus, trazendo uma correção de Deus, e eu as ouvia, e eu pensava, tem dia que eu falo assim: não, Deus falou comigo. Ela fala: então, amém. E aí elas ficavam felizes. Mas quando o caso era diferente, irmãos, quando era realmente uma teimosia do meu coração, quando era realmente um desvio daquilo que o Senhor tinha, né? Deus tinha uma direção, e você, como é que fala, teimoso, você totalmente obstinado por viver algo, você começa a dar passos em direção contrária. Então, de repente, Deus levanta o seu marido, Deus levanta a sua esposa, Deus levanta a sua sogra. A sogra também fala em nome do Senhor, irmãos. Amém? Deus levanta o seu sogro, Deus levanta um amigo, Deus levanta uma criança, Deus levanta alguém aqui na igreja, uma canção fala ao teu coração. Deus fala, irmãos, Deus fala, porque Deus não suporta nos ver indo para o caminho errado, Ele quer nos trazer de volta. O Senhor é um Deus amoroso, os seus olhos passam por toda a terra procurando aqueles cujos corações são dEle, para fortalecer, para se mostrar forte, para abençoar. Deus está olhando a nossa situação, a minha situação hoje. Deus está de olho em nós, irmãos. Aleluia, graças a Deus por isso. E Ele é um Deus de amor. Então, quando Deus olhou lá para o povo de Israel, para o povo de Judá, Ele viu que o povo estava por um caminho mau e enviou vários profetas. E Jeremias então dá testemunho disso, que o Senhor enviou vários profetas. É que Asa estava indo por um caminho errado e Deus enviou um profeta, mas ele não deu ouvidos. O que o profeta falou, em outras palavras, foi o seguinte: Deus não mudou, Ele continua o mesmo, foi você que mudou. Foi isso que ele falou para Asa. Falou assim: cara, quando veio um exército de 1 milhão lá contra você, com carros e cavalos, você clamou ao Senhor, o Senhor te deu a vitória. E agora, por causa dessa situação, você não buscou a Deus. Deus não mudou, os olhos de Deus estão passando sobre a terra,
E Deus quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus não mudou, Deus continua procurando pessoas. Deus está hoje procurando pessoas com o objetivo de fortalecer essas vidas. Foi isso que o profeta foi falar para Asa. Olha, ele quer fortalecer aqueles cujo coração é dele. Sabe para quê? Para viver todo o propósito. De repente, irmãos, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Mas de repente é um momento ministerial, que você pode estar numa questão sem entender o que está acontecendo, numa situação que parece que o seu ministério foi esquecido, mas o seu coração está em Deus. Então Deus está te encontrando, e aí vai falar para você assim: não, eu não mudei, tudo isso que você está vivendo é um processo, mas eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, porque eu encontrei o seu coração totalmente voltado para mim. Não se preocupe, porque eu vou te levar aonde eu prometi. Amém, irmãos? Nós olhamos para isso, de repente você está passando uma situação familiar, uma luta, uma circunstância que vem contra você e contra a sua família, mas o Senhor então vai te capacitar, sabe por quê? Porque se Deus te levantou para ser um marido, um pai, Ele vai te capacitar, porque os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, e se Ele encontrar você, irmãos, clamando de joelhos e buscando a Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te capacitar. E eu acho tremendo, irmãos, assim, são vários exemplos que a gente tem, mas eu sempre conto o mesmo, porque foi algo que mudou a minha vida, algo que marcou o meu coração. Duas situações que eu quero contar de um amigo meu, que já está lá na glória, já está lá com o Senhor, já faleceu, pastor Fernando. Pastor Fernando, quando ele chegou na igreja, eu e a Adriana começamos a cuidar dele. Há muitos e muitos anos atrás, a gente era novo, convertido ainda. Nós não tínhamos ainda filhos, eu e a Adriana, e ele tinha a sua filha, a Camila, era mais velha, era um bebezinho. Então, o Fernando chegou na igreja, e nós fomos designados para acompanhá-lo, eu e a Adriana começamos a acompanhá-lo. E um dia a pastora Valdirene, que hoje é pastora, né, ela chegou para nós e falou assim: olha, o Fernando está difícil, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. E nós marcamos uma visita, fomos lá, pedimos uma pizza, não lembro, comemos junto. E no meio da conversa, ela falou assim: olha, ela começou a contar, porque o Fernando, ele me trata assim, ele me trata dessa forma, e havia algumas questões ali, né, de casal, situações, e eu, né, com essa minha delicadeza, ele reclamava que ele chegava em casa e achava um copo sujo, então ele reclamava, xingava ela, brigava com ela, e eu todo delicado, falei: irmão, você achou um copo sujo? Você achei, por que você não pega então e lava, né? Pega o copo que está sujo e lava. Ah, o prato estava fora do lugar, maravilhoso, mas sua esposa está com a criança pequena, né? Ficou o dia inteiro aqui em casa cuidando da criança, você chega do trabalho e quer achar o prato no lugar, cara, pega o prato, lava, seca e guarda no lugar que você quer, está tudo certo, né? E foi mais ou menos esse o tom da conversa. Quando acabou a conversa, eles moravam num corredor assim, a pastora Valdirene nos levou até a rua, e o Fernando ficou lá dentro. E a Adilene falou para a gente assim: eu estou com medo que a hora que eu chegar lá, ele vai brigar comigo, porque eu expus o nosso problema. E nós fomos embora. Depois eu fui perguntar como é que foi lá. Ela falou assim: quando eu cheguei, eu fui procurar ele, não estava achando ele. Fui na sala, ele não estava. Fui na cozinha, ele não estava. Vi se ele estava no banheiro, também não estava no banheiro. A hora que eu entrei no quarto, ele estava lá, ajoelhado, atrás da cama, chorando na presença de Deus, pedindo para ser um marido melhor e para ser um pai melhor. Ela tinha uma expectativa de que ele iria brigar com ela. Por quê? Porque ele era assim. A expectativa dela era naquilo que o homem iria fazer. Ele vai brigar comigo. Ele vai brigar porque eu expus o nosso problema. Eu, contei para os nossos discipuladores como ele é aqui de fato, aqui dentro de casa. Mas quando ela chegou lá, encontrou um homem prostrado na presença do Senhor, clamando para que o Senhor pudesse fortalecê-lo. Nesse momento, irmãos, eu não sei você, mas eu vejo Deus lá do céu, do seu trono, olhando. E ele encontrou um homem cujo coração estava sendo derramado na sua presença. O que Deus fez? Fortaleceu aquele irmão. Ele já faleceu. As suas filhas são amigas, companheiras dele. Choraram demais, sentem falta demais do pai, da morte do pai, mas ele deixou o seu legado. A sua esposa deu testemunho de que ele era um homem, um marido excelente, um marido que cuidou dela, que cuidou das filhas.
alguém que foi uma bênção, irmãos. Pastor Fernando, pouco tempo depois, ainda não era pastor, foi acometido de uma enfermidade mortal. As suas meninas já tinham 2 filhas, eram pequenas. E nós fomos fazer uma vigília de oração na casa dele. Eu, ele, a esposa e o padrasto dele. 4 pessoas. De madrugada toda ali chorando. De repente a presença de Deus veio. A presença de Deus veio, irmãos, e nós começamos a orar. E foi aquele ambiente com a presença de Deus pesada. A gente sentindo. E eu orei, a pastora Valdirene orou, o padrasto dele, o Luiz, orou. E chegou a vez dele orar. Eu falei, agora ele vai pedir para ser curado. E nesse momento, irmãos, em nenhum momento ele pediu para ser curado. Ele começou a chorar. E ele falou assim, Senhor, faz de mim um homem segundo o seu coração. Deus, faz de mim um homem que vai cuidar bem da minha esposa, que vou cuidar bem das minhas filhas. Ele não pediu para ser curado. Ele falou assim, Senhor, eu quero honrar o Senhor com a minha vida. Senhor, eu quero honrar o Senhor com a minha família. Eu quero honrar o Senhor com o meu ministério. Ajuda-me a ser um homem segundo o seu coração. E aquilo impactou a minha vida, irmãos. Porque alguém que estava com uma sentença de morte, uma enfermidade que era para a morte, ele não pediu para ser curado, ele pediu para honrar a Deus com a sua vida. Deus deu a ele mais de 20 anos, 25 anos depois. Ele veio a falecer. Nós não entendemos porque ele morreu agora. Mas uma coisa eu sei, era para ele ter morrido lá atrás. Mas o Senhor o sustentou com vida, criou as suas 2 filhas. Já são profissionais, já são grandes, já estão vivendo bem. Tudo certo. Deus olhou aquele homem e falou assim, está aí um coração que eu quero fortalecer. Irmão, Deus está olhando, procurando pessoas. Deus achou Davi. Salmo 89, versículo 20 diz, encontrei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi. Deus encontrou Davi, mas encontrou aonde, irmãos? Aonde Davi estava quando Deus o encontrou? Davi era rei quando Deus o encontrou? Não. Davi era guerreiro quando Deus o encontrou? Não. Davi era importante na sua casa, um filho amado, o mais importante? Também não. Onde que Deus o encontrou? Lá atrás das malhadas. Lá atrás, quando ninguém o via, quando ninguém o conhecia, estava lá sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus o encontrou lá naquele lugar. Deus encontrou um jovenzinho, que não era guerreiro, que não tinha nada a oferecer, que estava ali, um adolescente, mas Deus olhou para ele e falou assim, está aí, segundo o meu coração, e com o meu santo óleo, eu vou ungir a vida desse homem. E Deus o levantou para viver coisas tremendas. Quando ele chegou de fato ali para levar o queijo e levar suprimentos para os seus irmãos, chegou ali e viu um gigante afrontando os exércitos de Israel. Aquele adolescente, ele foi para a guerra, foi para enfrentar o gigante, irmãos. Por quê? Porque Deus o encontrou antes. Deus não encontrou Davi na hora da guerra contra o gigante. Deus o encontrou antes. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos ser encontrados por Deus na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dificuldade. Mas se eu e você nos dispusermos ao Senhor antes da luta, antes do desafio, antes da dificuldade, e se nós colocarmos o nosso coração à disposição nos pés do Senhor, o Senhor vai nos encontrar, e quando chegar o gigante, irmãos, vai ser só levantar para vencer, não vai ser necessário clamar, não vai ser necessário nada, sabe por quê? Porque a unção de Deus já estará sobre nós. Já estará sobre nós. Então Deus o encontrou lá. Deus tem encontrado você, querido, na sua casa. Deus tem encontrado você nos seus afazeres diários. Deus tem encontrado você na sua empresa. Deus tem te encontrado no seu carro. Deus tem encontrado você. Irmãos, deixa eu te dar uma palavra. Eu sei que muita gente não gosta disso. Eu sei que muita gente fica chateada, fica triste, mas eu vou ser profeta neste momento. Deixa eu te dar uma palavra, no seu carro, não escute músicas que não agradam a Deus. Cara, coloca um louvor no seu carro. Coloca uma adoração na sua casa. Coloca uma adoração no dia a dia da sua vida. Enche o teu coração de louvor, de adoração, adore o Senhor. Já falei.
Tenho vídeos impublicáveis da minha esposa dançando em casa. Louvor e adoração. Tem vídeo das meninas dançando em casa. Tem um vídeo que eu estou viajando com a Adriana. Ela está cantando e de repente ela começa a falar de Deus. E eu peguei e estou gravando ela só para mandar para as meninas. Ela que, não, porque Deus, porque não sei o quê. Ela toda empolgada, a gente está no carro. Ela toda empolgada porque Deus está falando com ela naquele momento na música da Cassiane. E estamos ali, irmãos. Tem gente que perde a oportunidade de buscar a Deus, de adorar o Senhor com a sua vida. Querido, tudo que é seu tem que exalar o bom perfume de Cristo. Tudo que é seu, tudo, irmão. Sua casa, seu carro, tudo. Tudo. Amém? Então Deus encontrou Davi e ungiu. A mulher samaritana, Jesus falou para ela, vem a hora e já chegou, lá em João 4, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, por que eu estou lendo esses versículos meio soltos? Porque eles mostram que Deus procura. Deus não está lá sentado lá no céu, no seu trono, assim, né? Tranquilo, deixando as coisas acontecerem. Deus está procurando aqueles cujo coração é dele. Deus está procurando pessoas para ungir, para derramar do seu santo óleo. Deus está procurando verdadeiros adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a adoração não tem a ver só com música, a adoração tem a ver com renúncia. A primeira adoração, assim, bíblica, é quando Abraão foi entregar o seu filho Isaque no altar. Aquilo foi uma adoração, porque ele estava renunciando. Então, há uma adoração profunda. A adoração, irmãos, tem a ver com renúncia. A adoração tem a ver com entrega. A adoração tem a ver com estilo de vida. Não tem a ver só com música. Mas é gostoso a gente adorar com música também, né? Eu gosto. A gente adora o Senhor, está tudo certo. Mas tem a ver com a renúncia. Tem a ver com o que é que você entrega para o Senhor, irmãos, para adorá-lo. Talvez a adoração tenha a ver com você entregar a sua vontade para o Senhor. A nossa vontade, de repente, é fazer uma coisa, mas o Senhor está nos dirigindo para fazer outra. Então, eu renuncio à minha vontade e abraço a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu abraço o Senhor. Eu me renuncio. Por quê? Porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Deus está procurando pessoas que são verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Outro trecho que eu gostaria de ler lá no Salmo 113, versículo 5. Salmo 113. Versículo 5, diz assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus? Bonito, né? Eu acho lindo esses salmos. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Então, primeira declaração do salmista é a seguinte: quem é como o Senhor, que reina nas alturas, no seu trono? Ele está dizendo, ninguém é como o Senhor, que reina nas alturas. O versículo 6 diz: mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Então nós estamos vendo aqui, que o Senhor reina soberano, está sentado num trono, acima de tudo, mas Ele se inclina. O fato dele se inclinar é uma ação proposital. Ele, propositalmente, ele se inclina, porque mostra o quê? Que Ele quer ver o que está se passando com você. Deus, Ele se inclina para conhecer o estado do nosso coração. Ele se inclina. E o Salmo continua, eu não anotei aqui, mas continua o Salmo, dizendo que, então, Ele tira ali o pobre do monturo e faz sentar com príncipes, dá uma família para o solitário. Ele viu a situação e Ele agiu para transformar aquela situação de derrota, de miséria, numa situação de vitória e bênção.
Então Deus ele se inclina, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que procura. O Deus que se inclina é um Deus que não está apenas sentado do trono, mas ele toma uma atitude para conhecer o que se passa comigo e com você, o que está se passando conosco. Então, quando ele encontra alguém cujo coração está totalmente disposto para ele, ele vem fortalecer essa pessoa. Então, quando nós olhamos ali para a vida de Asa, nós podemos aprender outras coisas mais. Quando nós agimos com independência, e nós não estamos buscando o que o Senhor quer falar para nós, quando nós então agimos independentemente do Senhor, e nós não buscamos a sua ajuda, não buscamos conhecer a sua vontade, não buscamos a sua palavra, não buscamos alinhar a nossa vida àquilo que Ele está dizendo, àquilo que Ele nos ensinou, quando nós agimos de uma forma independente. O versículo 9, que foi o verso lá do 2 Crônicas 16, ele continua dizendo, olha só, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Ou seja, quando nós cometemos loucura, qual foi a loucura de Asa? Ele não buscou o Senhor. Ele não alinhou a sua vida à palavra de Deus. Ele tirou os tesouros do Senhor para alugar um exército inimigo. Paralelamente, é você tirar os tesouros do Senhor, que é a sua comunhão com Deus, que é o tempo que você dedica ao Senhor, que é a obediência que nós temos à sua palavra, que é a comunhão com a igreja que nós podemos ter. Ele então começa a tirar os tesouros do Senhor para politicamente alugar um exército que pudesse ajudá-lo naquela guerra. Quando nós abrimos mão do tesouro do Senhor, nós estamos abrindo mão daquilo que o Senhor nos deu, as promessas que Ele nos deu, o chamado de santidade que Ele nos deu, a vida que Ele nos deu. Somos um reino de sacerdotes, somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Este é o nosso tesouro. Ele falou assim, vocês vão ser o meu tesouro particular, como eu preguei domingo passado. Eles serão para mim o meu tesouro. Então nós somos o tesouro do Senhor, e nós pegamos a nossa vida, que é o tesouro do Senhor, e colocamos em outro ambiente, que não é o ambiente do templo, da graça, do amor, do cuidado de Deus. Nós pegamos o tesouro de Deus e colocamos em outro lugar, na mão do inimigo. Foi isso que ele fez. Qual é então a direção que o profeta deu? Olha, você agora vai ter que enfrentar guerras. E a pergunta que fica para mim e para você é: como nós desejamos viver? Sendo fortalecidos para viver o propósito, para sermos bons pais, boas mães, homens de Deus, jovens cheios do Espírito Santo, para sair daqui evangelizando, para viver os milagres, para viver o sobrenatural de Deus, para ter alegria, para chegar aqui domingo que vem no culto, quando a pastora chamar você para dançar, vai vir toda a igreja, vão ter que afastar as cadeiras, irmão, porque não vai ter lugar para ninguém ficar. Vai levantar uma poeira santa aqui, amém? Todo mundo dançando, celebrando com alegria, você é livre. De que maneira nós vamos viver? Celebrando, nos alegrando, colocando o nosso coração diante do Senhor e desfrutando do seu poder, que nos leva a viver o propósito, ou nós vamos enfrentar guerras constantes, dificuldades constantes. Tem gente que está em guerra na sua casa, guerra constante, irmão, marido e esposa, guerra constante. Tem gente que está em guerra com as suas finanças, guerra constante, o que ganha vai, não consegue sair do buraco, é uma guerra constante. É uma dificuldade constante. Até quando, irmãos? Tem gente que vive em guerra constante com o seu ministério, vive desanimado, vive cansado, vive com dificuldade. Até quando, irmãos? Não, o Senhor está aqui procurando pessoas para fortalecer, para se mostrar forte. A diferença entre um estilo de vida e o outro estilo de vida é quando nós temos o nosso coração totalmente dedicado ao Senhor. Deus continua procurando pessoas hoje. O Senhor está neste momento olhando para nós. Amém? Tinha um filme de terror, né, irmão, que falava assim:
Eu sei o que você fez no verão passado. Quem lembra disso? Quem lembra? Alguns lembram, né? Era um filme de terror, que alguém tinha feito alguma bobagem no verão passado lá, e o cara aparece. Eu não lembro, eu não assisti, mas eu lembro que eu via propaganda. E eu sempre achava assim, rapaz, o Espírito Santo pode falar isso para nós. Eu sei o que você fez. Né? Deus sabe, irmãos, Deus nos conhece. Mas Ele não está aqui Ele não está nos procurando para nos julgar. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, eu vim buscar o perdido. Eu não vim para julgar, eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Eu vim para mudar as circunstâncias, para abençoar, para derramar da minha graça, para derramar do meu amor. Eu não vim para, para condenar. O Senhor não está procurando você para derramar, sei lá, um raio sobre a sua vida e queimar, fulminar você. Não, não é isso. O Senhor está procurando pessoas. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quem quer estar entre os verdadeiros adoradores? Quem quer estar? Outro dia, tirei aquela música lá, Paulo, para cantar em casa, assim. Essa é mesmo. Sim, eu quero estar entre aqueles que te amam. Entre aqueles que entregam tudo em suas mãos. Nossa, como eu cantei isso, me acabava, irmãos. E até hoje eu canto. Continuo querendo estar entre aqueles que te amam. Outra canção que eu canto ali no meu devocional com o Senhor, né? É uma canção, nem muita gente conhece, mas uma canção que diz assim, ela começa dizendo assim, a canção não mudou. A canção não mudou, eu guardei, né, o meu coração para te encontrar. Eu acho tão bonita porque eu já tenho mais de 30 anos de convertido. E a canção não mudou, eu tenho guardado meu coração para encontrar o Senhor. Cada manhã, cada dia, cada momento, tenho buscado o Senhor. Irmãos, o que sobra para nós, queridos? Davi era rico, irmãos. A Bíblia diz que ele morreu em dias avançados, com riquezas, com propriedades, com palácio, com tudo. Davi era rico. Mas Davi escreveu um salmo: outro bem não possuo além de ti. Não é isso? Então, irmãos, o que nós temos além do Senhor? Porque dessa vida, nós não vamos levar nada, irmãos. Não, na verdade, a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão, né? Então, nós vamos levar as nossas obras. Mas de riqueza, de bens, de situações, nós não temos nada, querido. Nós não temos nada. Mas Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. O Senhor está procurando vidas.